16:33. No mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nossa coluna podcast hoje tem uma participação especial, mas primeiramente, obrigado, Gi. Tudo bem, José? Pela sua participação eterna aqui. É um prazer estar contigo de novo. Eu que agradeço. Posso apresentar nossas convidadas? Por favor. Alessandra Scatena é apresentadora e paciente de quem? Marcinha, nossa parceira e fisioterapeuta. Vocês estão bem, meninas? Tudo bem, melhor agora. Muito obrigada pelo convite, doutor. Obrigada, Gi. Minha fisioterapeuta e amiga fisioterapeuta e meu anjo aqui na terra que o Senhor Deus colocou para mim. Maravilhoso. Muito obrigada por me convidar novamente. É um prazer. E pela nossa amizade. Estarei sempre à disposição de vocês, Gi. Obrigada, que honra vocês aqui. Obrigada. A gente que agradece. Temos muito o que falar aí. Sim. A Márcia é a Físio das Estrelas e a gente vai provar isso hoje, a importância dela na vida das pessoas. Eu já vou começar fazendo uma pergunta. Pode falar, doutor. Conta pra gente o que a nossa coluna tem em relação a Alessandra Scatena. Tá. Eu nunca tive problema de coluna até então. Tive problema depois do Covid, né? Para quem me conhece, sabe um pouco da minha história. No primeiro pico, né, da pandemia do Covid, ali nós estamos falando de junho de 2020, eu, meus filhos, meu marido, todos nós pegamos Covid. Eu e os meninos ficamos 5 dias internados no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Rogério já foi direto para a UTI, mas estava bem até então. Bom, se passaram 5 dias depois, eu e os meninos tivemos alta. Rogério ficou 31 dias. Quando ele estava melhorando, ele teve tudo. Ele passou por diálise, 90% de acometimento do pulmão, teve água no pulmão. Foi assim, né? Um caos, onde todos nós, ninguém sabia direito, né? O que estava acontecendo, enfim. E eu vendo todo o trabalho que a equipe de médicos da UTI fazia com ele. Quando ele estava melhorando, ele teve 3 AVCs. Né? Ele ficou entubado, tudo, ele fez tráqueo. E quando nós estávamos começando a ter uma esperança, né, de que em breve ele sairia da UTI para um quarto, tirando as sedações, tudo, foi constatado 3 AVCs, onde ele veio a falecer. Né? Que eu falo, Deus, né, recolheu ele. Então, nós somos cristãos. E depois, mais ou menos, nesse tempo, doutor e Gi, eu, em 1 mês, mais ou menos, eu emagreci 16 quilos. Uau. Por conta da Covid. Né? Tive problema de memória, a ponto de olhar pessoas do meu convívio, do meu íntimo mesmo, né? Não eram da família, mas amigos, né? Assim, muito íntimos, e olhar e eu falar... Qual é o nome dessa pessoa? Uau. Né? Ou, de repente, qual é o nome disso mesmo? Esqueci, sabe? Coisas, assim, corriqueiras, né? Palavras, básicas, né? Do nosso dia a dia, enfim. 1 mês, mais ou menos, depois, eu comecei com uma dor na perna direita, né? Fui a um ortopedista e ele falou, deve ser LER, né? Que é... Um movimento repetitivo, um processo inflamatório. Bom, fiz infiltrações, não resolveu e eu comecei a piorar. E aí eu fui para outros ortopedistas, aí você começa, né? E foi aí que houve a constatação de 3 hérnias lombares. Né? Resumindo, eu fiquei acamada à base de morfina, tramal, enfim, mais os remédios que eu tomava para depressão. Né? Então, eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar em pé, só deitada. E dopada, né? Vamos falar a verdade. Então, foi quando eu fui num especialista de coluna, fiz infiltração, não resolveu, parece que eu piorei. Foi quando ele chegou para mim e falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia, vamos colocar 2 próteses de disco,
falou como seria essa cirurgia, que seria pela frente, enfim. E aquilo lá começou a me atormentar cada vez mais, né? Porque fazia pouco tempo que eu tinha ficado viúva. Eu estava numa depressão, eu estava com meus filhos também arrasados. O turbilhão, Assim, né? Tinha acabado a minha vida, né? E eu tentando me segurar, né? Tentando me reerguer, se é que eu posso falar isso, né? Nem sei se eu estava querendo me reerguer naquele momento, mas enfim. E eu falei, não, eu não vou operar, eu não tenho condições psicológicas, eu não tenho condições emocionais, a ponto assim, quando eu fui fazer a infiltração, eu demorei mais de uma semana para conseguir fazer a infiltração, porque o meu pequeno, o Stefano, ele chorava, ele gritava, ele falava, você não vai para o hospital, mamãe, porque você vai fazer igual o papai, você não vai voltar, eu vou perder você. E aí eu tive que prometer a ele, eu falei, não, filho, Papai do Céu não vai fazer isso. Mamãe vai e mamãe volta, né? Então eu falei, não. Aí eu fui atrás de tratamentos alternativos, acupuntura, essas coisas, né? E vocês já se conheciam nesse momento? Nunca tinha ouvido falar de Marcelena. Nunca. Nunca tinha tido a alegria, mas Deus sabe de todas as coisas e coloca as pessoas no momento certo, né? Exatamente. E aí, mas eu tive, assim, alguns outros anjos, sabe, Gi, na minha vida, que cuidaram muito de mim, dos meus filhos, sabe? A ponto, assim, de, naquela pandemia louca, no primeiro momento, aquele pico do primeiro momento, de amigos levar pão para mim, de levar comida na minha casa, sabe? De oração. Deus colocou pessoas na minha vida que depois cuidaram de mim e dos meus filhos espiritualmente falando, né? São irmãos em Cristo. De cuidar, assim, de me levar, porque eu ia deitada no carro, não conseguia jamais dirigir. Então, me levavam para consulta, aí começaram a me levar, teve uma pessoa que eu nem conhecia, irmã de uma amiga minha, né, assim, amiga porque era ex-sogra do meu filho mais velho, sabe? Então, nós tínhamos um pouco já de amizade e tudo, e a irmã dela começou a me levar junto com o marido, me levar numa terapia alternativa, que era... Nessa busca que você essa falou questão, que você começou. né, de acupuntura e tal. Nisso, chegou para mim, né, um contato da Camila, né, que ela é assessora de imprensa, e foi quando ela falou da Márcia, né, Mar? Quer contar essa parte? Da sua versão, Marcinha. Não, eu tava indo atender, eu tava em Alphaville. E eu não sei porque eu peguei o telefone, eu tava parada no trânsito, assim. E eu peguei, aí entrou a Alessandra. E eu nem seguia. Acho que no Instagram, né? Uma coisa assim. Entrou. Parece uma coisa, entrou o Stefano, assim. acho que fazendo massagem, o meu pequeno, cuidando de mim, né? Porque eles começaram a cuidar de mim. O meu filho, o Henrico, eu tenho o Henrico, agora de 19 anos, e o Stefano tem 13, né? E nós estamos falando aí de 4 anos atrás. Então, o Stefano, eles tentavam cuidar de mim, então o Stefano fazendo massagem na minha perna, eu deitada na cama, e acho que foi esse vídeo que a Marcinha viu. E você estava vendo o Instagram? Eu estava parada, porque e ela nem me seguia. Muito trânsito. Eu tava assim, aí eu vi. Aí eu liguei para essa minha amiga, falei, amiga, a Alessandra tá, né? Porque ela era muito fã da Alessandra. A Camila. Era, não é? Ela é. Ela é minha, super desde a fã. época Que é sua amiga. Não? Eu não a conhecia também. Tá. Ela, como ela é assessora de imprensa, ela, pelos meios dela, igual a Renata, né? Tá. Muito fã. Conseguiu meu contato, né? E aí ela entrou em contato comigo. Aí eu falei assim, eu posso ajudar. Foi assim incrível, foi uma coisa assim... Do nada, assim, nada. aparentemente, né? Foi. Que a gente sabe que não é. E Foi. nunca é do nada. Então, pegou acidente, assim, né? aí eu falei, né? Falei, olha, eu posso ajudar nesse momento, se você quiser, né? Eu tô à disposição. E ela falou, nossa, vai ser muito, porque eu amo, não sei o quê, aquela coisa, né? De fã mesmo. E aí passou, aí fui pro meu atendimento,
fui para Alphaville. Fui para Alphaville, que eu tava naquela loucura de atendimento de lá para cá. Imagina, sair de Santo André, vai para Alphaville, depois volta. Aí a Lê ficou um pouco, né? Teve uma resistência ainda para ir até a clínica, né? É engraçado porque eu não lembro, sabe? Eu tenho partes assim que eu não... Deu uma bloqueadinha. Tava num turbilhão. Porque ela teve uma não me resistência. recordo, sabe, doutor? Aí a Camila falou, olha, ela vai. Então, quando eu a recebi na clínica e eu avaliei... A tortinha estava muito toda assim, torta. muito, né? Ela estava com aquela postura para não sentir dor, que a gente chama de postura antiálgica. Ela adotou uma postura para não sentir dor. E foi aí que eu avaliei. E ela já estava com indicação cirúrgica, né? Já veio para mim com essa indicação. E aí foi que eu pedi pro Dr. Iberê avaliar a postura dela para ver para ele me dar uma ajuda, né? Ele falou, não, é cirúrgico, porque a hérnia estava muito extrusa, ela estava, né, com bastante dor mesmo, bastante irradiada, bastante indicação. Eu levei todos os exames, né, que eu já tinha feito, e na realidade um outro profissional, um outro ortopedista, foi ele que falou que eu precisava das próteses de disco, e chegou a falar que provavelmente se eu não fizesse, eu não andaria mais. É interessante, né? isso, porque a Alessandra acabou de descrever uma coisa que é tão comum no nosso dia a dia, né? Então, ela teve uma hérnia. A hérnia é o amortecedor que a gente tem entre os discos. E esse amortecedor, ele extravasou e começou a fazer uma compressão nervosa. Isso. Basicamente, a gente tem 3 tipos de dores. A gente tem a dor nociceptiva, essa palavra é difícil. É a dor quando a gente leva uma martelada, é uma dor periférica. A gente tem a dor neuropática, a dor do nervo, a dor do dente, a dor da raiz apertada, e a gente tem a dor mista. A dor neuropática é isso. É o paciente com uma dor extrema, a gente classifica a dor de 0 a 10. Sua dor era de 0 a 10 até quando? Assim, eu acho que era 20. Exatamente, 50. assim. É uma dor extremamente... Era um absurdo. alta, sério, grave. muito. Então, essa dor neuropática, o paciente está desesperado. Então, você acabou de descrever algumas coisas que as pessoas têm em casa. Então, esse primeiro momento é importante dizer isso. Uhum. A dor na crise, a gente não deve tomar nenhuma decisão precipitada. Então, na crise, tudo que a gente toma de decisões pode ser equivocado. Então, nesse primeiro momento, que bom que você não operou e que bom que você achou uma fisioterapeuta Que Deus colocou na minha tua vida. Só que aí nós tínhamos um problema. A gente estava perto do Natal. Foi. Perto das festas. É que isso foi, né? Agosto, setembro, outubro. Aí foi nessa época, assim, novembro, né? Aí eu conversando com o doutor Iberê, eu falei assim, doutor, não tem como a gente colocar ela no hospital agora, nessa situação. Ela não tem emocional para isso, a gente não tem como fazer. E sem contar que a gente estava voltando a ter picos de novo, né, do Covid, né? E voltando. E eu falei para a Lê, olha, eu acabei minha pós-graduação, porque... Eu não sei se vocês sabem, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. Eu tenho essa especialidade. Sabemos muito bem. Essa parte da dermatofuncional trabalha com estética, uma coisa que eu não gosto, né? A estética, para mim, eu gosto de ortopedia, gosto de reabilitar. Então, a estética, né, a dermatofuncional, ela foi muito válida para eu conhecer muitos aparelhos que me enriqueceram o meu conhecimento para eu poder tratar a Alessandra. Na saúde, não na beleza, na estética. É impressionante isso, né? E aí eu conheci alguns aparelhos importados que fazem colágeno, que trabalham, que dão suporte para eu conseguir tratar uma hérnia de disco. E o que eu pensei? Falei, Alessandra, eu tenho um aparelho na clínica que trabalha essa sustentação, que faz colágeno, que trabalha isso. E a gente pode tentar com você. O não já temos.
É porque no primeiro momento eu achava assim, fisioterapia, quando a gente fala em fisioterapia, né, doutor? Né, é aquela coisa, né? Você fala, em fisioterapia, né? Será que vai adiantar? Né? Parece que é sempre a mesma coisa, é sempre aquele, né? E a Márcia não, né? Eu falo que ela é visionária, ela é revolucionária, sabe? Porque ela tem essa questão de introduzir aparelhos que não tem nada a ver, né? Mas que tem tudo a ver. Né? E ela fazia uma mistura de vários tipos de tratamento, né? Pelo menos no meu protocolo, que foi isso que eu falo que ela me colocou de pé de novo, que ela fez eu ter minha vida de volta. Né, que ela fez eu voltar a dirigir. Quando eu lembro até hoje. Eu tenho vídeo. Quando eu peguei meu carro pela primeira vez, e carro não era automático, não, era no manual mesmo. E eu dirigi, eu parecia uma criança, sabe? E assim, a Márcia chegou a um ponto de ela ir na minha casa, porque lógico, né, doutor, tem aquela questão, né, Marcinha, da minha depressão com a minha dor física com a minha dor emocional. E aí piorava. E assim, a ponto de meus filhos ligar, o Henrico, o mais velho, ligar para ela e falar, Márcia, pelo amor de Deus, vem ajudar minha mãe. Isso, sábado, meia-noite. E ela ia, né? E ela ia. Isso que você comentou, me socorrer. A gente teve um episódio, fazendo propaganda dos anteriores, com um psiquiatra, o Dr. Fernando Fernandes. E ele justamente associou isso. Na vigência da dor, e a gente está com algum problema depressivo, alguma coisa, isso exacerba a dor, aumenta a dor. E o contrário também é. E ele usou o exemplo da gestação. Então, a mulher que quando está no trabalho de parto, aquela dor, quando nasce a criança, foi embora. Então, ela luta com a dor porque vai trazer um benefício maior. Sim. Então, sim, quando a gente está passando por uma dificuldade emocional, a dor, com certeza, ela vai ser piorada. E eu conversava muito com a Lê sobre isso. Eu falava, Lê, a gente está na hora de procurar um profissional para a gente tratar essa outra questão emocional, que vai me ajudar na dor, né? E a gente conversava muito sobre isso também. E você chegou a perder força na perna, Alessandra? Perdi força, perdi... Você chegou a cair, alguma coisa assim? Cair não, mas assim, dá aquela... Você percebia que a perna direita era mais fraca que a esquerda. Isso é um sinal de alarme pra gente. Então agora eu vou falar como cirurgião. Quando titubear, né? Que a gente fala titubear, né? Isso é o que mais a gente se preocupa no consultório. Então o paciente, quando passa pela primeira vez, e a gente examina antes de olhar os exames de imagem, a nossa preocupação sempre é déficit motor, alteração de força. Ela tinha... Porque a alteração de força, às vezes, é irreversível. Que bom, que Deus foi bom contigo e recuperou. E graças a Deus, é assim, hoje, quando a gente está falando em déficit de força, você nunca teve essa dor. Então, foi um quadro agudo. Então, hoje a gente consegue ter medidas operatórias, não prótese de disco, por exemplo, uma cirurgia pequena, assertiva, uma cirurgia em alvo, que é uma cirurgia endoscópica, que hoje a gente já pratica. A gente consegue tirar essa hérnia e descomprimir o nervo. Mas nem todo paciente precisa. Então, o mais importante para quem está em casa e tem alguns sintomas semelhantes é passar com um profissional e ser avaliado. Tem que ser examinado, tem que pôr a mão e achar um anjo também. E é isso, sabe? Ale, a sua hérnia era extrusa, né? Tenho uma dúvida, então. Tá. Porque eu achava que hérnia extrusa era caso cirúrgico. Só cirúrgico. Só cirúrgico. Bacana. Essa pergunta é bem interessante e gera muitas dúvidas, até para quem é ortopedista. Eu tenho uma maquete aqui, que eu acho que eu consigo demonstrar alguma coisa, né? Então, esse aqui é um segmento de uma vértebra. As caixinhas são a vértebra, o vermelhinho é o disco. O disco, ele tem dois componentes. Ele tem um ânulo fibroso, que é essa redinha que está aqui fora, e lá dentro ele tem a gelatina, que é o núcleo pulposo. Então, o disco ele tem que estar bem rente ao corpo vertebral. Então, esse aqui é um disco normal. Quando a gente começa a ter um processo degenerativo, a gente começa a sofrer uma protusão. Então, é um aumento da pressão em cima desse disco. Isso é protusão. Protusão não deixa de ser uma hérnia, mas ela não está apertando a estrutura neurológica. O próximo passo é ter um abaulamento, quando é um volume um pouco maior. Mas esse abaulamento pode não estar apertando a hérnia. Essa imagem aqui é da extrusão. É quando o conteúdo extravasou e vai em direção à estrutura neurológica. Não necessariamente uma extrusão vai comprimir a raiz. Porque a raiz ela consegue ter uma complacência e tentar escapar. Então, tamanho de hérnia não é documento. Às vezes a gente tem uma hérnia volumosa. Eu chego e vejo o paciente no consultório
com uma queixa, uma dor controlada, eu olho o volume, eu falo, não é possível que esse paciente está andando. E aí você examina, testa, ele fala, não, tô bem. Então, esse paciente é cirúrgico? Não, a gente não vai operar volume, eu não opero papel, eu opero paciente. Então, a gente tem que associar a imagem, a clínica, ao que o paciente está contando isso pra gente. Então, isso é fundamental. Então, respondendo a tua pergunta, nem toda extrusão é cirúrgica. Então, a gente não opera laudo, a gente opera pacientes. Paciente. Tanto que, ao todo, antes de chegar nas mãos de Marcinha, eu passei por 5 médicos, né? E assim, 3 falaram que era cirúrgico e 2 falaram, não sei, todavia que, sabe, pode ser, tal, né? Então, é isso. E eu acho interessante essa, porque eu escutava muito assim, olha, imagina que é um babalu. Um babalu que você aperta e sai o líquido. É muito comum o paciente chegar, isso já ficou meio no consenso da população, né? Parece mesmo um chicletinho. Eu peguei trauma de babalu. E essa insegurança do médico gera uma dúvida tão grande como paciente, não Porque é? eu fiquei desesperada, sabe, doutor? Eu cheguei, assim, de tudo que ela passando na minha vida, né? O caos, eu falo assim, que o deserto que eu estava vivendo, e você começar a procurar, dar tiro para tudo quanto é lugar, um falava de um médico, outro falava de outro médico, sabe? E aí você fica naquela dúvida, o que eu faço? Eu entro na faca agora? Eu não entro? Não vou, eu não tenho, sabe? Eu vou morrer, sabe? Eu achava que eu ia morrer, né? E aí, bom, enfim, né? A minha vida estava um caos, né? E foi quando a Marcinha começou a me cuidar, e com esses aparelhos que são visto como para estética, né? Até você usou um aparelho que chama Tecar? Tecar terapia. Isso. Conta, Marcinha, o que você fez? É assim, então, como eu falei, eu saí da pós-graduação e eu tenho uma professora que ela estuda muito. Ela é pesquisadora e ela é de Natal. Então, ela pesquisa esses aparelhos e fala, compra, que é ótimo. Dá o crédito quem é essa maravilhosa. É a doutora Patrícia Frois, ela é maravilhosa. Só que ela é dermatofuncional, que esses aparelhos são vendidos para estética. Só que na minha petulância, na minha coragem, eu pego esses aparelhos e uso nas minhas reabilitações. Então, eu acho que eu sou a única fisioterapeuta que tem essa petulância e a coragem de pegar uma celebridade e falar, vou tratar a sua hérnia de disco, as suas 3 hérnias de disco e vou te colocar em pé. Porque Vou te curar. É assim, você tem que ter uma coragem para fazer isso, né? E você tem que ter e levar essa pessoa ao seu lado para ela acreditar em você, porque é um aparelho que veio para o Brasil na pandemia sem nenhum protocolo, principalmente de ortopedia. Você tem protocolo de estética. Então, se o raciocínio é lógico de você falar, se eu faço colágeno na estética, por que eu não posso fazer colágeno também, né, de uma neogênese? Eu posso fazer? Eu posso trabalhar ali também? Fazer fortalecer aquela estrutura, porque ela está totalmente sem estrutura, ela estava desestruturada. E como em foi todos os sentidos. corpo, alma, espírito. Tudo, né? E como foi romper esse preconceito de falar mais uma fisioterapeuta, mais uma fisioterapia? Como foi parar essa inércia, esse movimento parado aí? Então, é que nós estamos falando, quando fala em fisioterapia, fala, fisioterapia, né? Você já pensa naquela coisa básica, Desanimada, né? E quando eu vi a Márcia fazendo tudo aquilo comigo, né? Que eu comecei a ter noção do que ela estava fazendo, de tudo que ela estava, né, propondo, e aí eu juntava esses aparelhos maravilhosos, mais pilates, mais, sabe, quer dizer, ela foi fazendo um protocolo, né, que eu falei, nossa, né? Que na verdade não é um pilates, é uma estabilização segmentar. Aí que é dentro da sala de pilates, que é né, uma que nós fisioterapia fazemos, que nós fizemos um protocolo de fisioterapia usando os aparelhos de pilates
para desenvolver controle de musculatura profunda. Excelente. Os pacientes que têm hérnia de disco, eles não têm controle de músculos profundos. Eles não possuem, onde nós chamamos de core. Uhum. Não possuem músculos que estabilizam a nossa coluna. Então, ali, nós desenvolvemos na Alessandra todos esses músculos estabilizadores. E esse protocolo, ele foi mais rápido? Ela O reabilitou. resultado? Ah. Foi Quanto muita petulância da minha parte. O doutor Iberê, quando falou para mim é cirúrgico, eu falei, Vamos trocar a petulância pela competência? eu falei um palavrão, que eu não posso falar aqui, né? Não, por favor. Eu falei, eu estou Lascada. perdida. Eu falei, aonde eu fui me meter? E talvez não operou porque também era dezembro, né? Imagina se não era fosse. uma Foi loucura, mais ou porque, menos isso. Imagina, fim de ano, pandemia. E você assumiu uma responsabilidade grande, porque se tem Foi. uma história de déficit neurológico, a Foi. conduta era cirúrgica mesmo. Foi. Eu fui muito. Competente. Eu fui muito petulante. Porque, Ousada, né? Ousada. Em fevereiro, Ó, essa já tem mulher... mais uma qualidade dela. Não é? Em fevereiro, essa mulher estava andando como se nada tivesse acontecido. Uau. Porque esse aparelho, ele é surreal de bom, porque ele faz muito, ele é muito rápido, porque eu consigo usar o efeito atérmico, porque assim, muitas pesquisas, muitos livros falam que num processo inflamatório você não pode usar o quente, você não pode entrar com aumenta, né? Falam assim, que se você usar um aparelho quente, ele aumenta o processo inflamatório. Mas, nesse caso, como é uma TCAR terapia, esse aparelho só existia na Itália, aqui no Brasil ele ainda não... Você pergunta, o que é uma TCAR terapia? Ninguém sabe. Aqui no Brasil ninguém sabe. Essa informação do calor quente é uma dúvida muito cruel, né? Quem está em casa fala, eu uso calor ou uso frio? Frio, É sempre uma dúvida, assim. O frio, ele faz uma vasoconstrição. Então, a temperatura gelada, o gelo, essas coisas, ela pega o vaso e diminui o fluxo sanguíneo, diminui células inflamatórias. Então, eu bati o meu dedinho do pé em casa. O que eu vou fazer? Calor ou frio? Frio. Porque ele vai diminuir a quantidade de sangue que chega naquela região e vai diminuir as células inflamatórias. Tá. Vai diminuir a sensação dolorosa. Então, 90 e tantos % das vezes, o gelo vai ser melhor para ti. Então, ele vai ajudar a diminuir o processo inflamatório, aquela artrose de joelho. Então, o gelo é interessante. O calor faz o contrário. O calor aumenta o vaso, aumenta o aporte sanguíneo, causa um relaxamento da musculatura e melhora a dor. Principalmente as dores musculares, dor lombar, Sim. essas coisas. É muito comum a gente levar um paciente para o centro cirúrgico com dor crônica e observar pequenas queimaduras de uso de tratamento térmico nas costas do paciente. Então, é muito comum. Sim, mas esse aparelho, ele chega profundo. Ele é um aparelho Exato, ele muito entrega uma profundo. energia numa região mais profunda. Sim, porque eu tinha que chegar a um nível muito profundo ali. A gente estava falando, né, de uma estrutura profunda, que eu não podia colocar uma fisioterapia, porque eu não tenho uma fisioterapia básica ali. Eu trabalho com pacientes, só para vocês terem uma noção, eu atendo um paciente por horário. Então, a minha 1 hora, ele é voltado somente para aquele paciente. Então, ele tem totalmente a minha atenção ali. E ali, então, eu me disponibilizo para aquele paciente. Por isso que o tempo é muito... Mas tudo na vida, assim, teu mérito é excelente, é isso Sim. mesmo. Fazer com afinco, fazer com amor, o resultado sempre vai ser alguma coisa positiva. Agora, a dúvida, Márcia, é assim, e quem não tem um aparelho? Existem alternativas como esse fortalecimento muscular? Então, na verdade, o fisioterapeuta ele tem que ter, né, uma noção... Eu acho que tudo é o conhecimento, né, doutor? Você tem que saber o que você está fazendo ali para entender, para saber o que você vai disponibilizar para aquele paciente naquele momento. O fortalecimento, ele vai ter que entrar no momento certo. Senão você piora a dor, não é isso? Sim, sem sombra de dúvida. Pedir para o paciente fazer atividade física de fortalecimento no meio de uma crise, você ia conseguir? Imagina. Então, assim, quem me conhece, quem é meu paciente está escutando,
A gente tem momentos ideais para fazer cada coisa. Na crise, naquela dor, a medicação, às vezes o repouso por um tempo muito curto é interessante. O movimento sempre tem que ser estimulado. Mas não adianta eu pegar um paciente que está na dor 10, 20 e falar, vai fazer pilates, vai se movimentar. Não. Procura uma físio, vamos fazer uma liberação miofascial, vamos fazer um alongamento gradual, controle álgico, os aparelhos que a gente tem para controle de dor. Melhorou, foi saindo da crise, a gente vai trabalhando no fortalecimento. Por isso que o protocolo ele tem que ser individual e personalizado, porque às vezes tem muita receita de bolo por aí. Você vê muitos profissionais com receita de bolo. Então, isso não dá certo, porque a sua individualidade é a sua individualidade. E por isso que a gente fica meio assim, né, com a fisioterapia, porque eu acho que cai nisso. E o conhecimento é tudo. Então, você precisa entender. Porque Aí você depois, trabalhar isso é depois importante. de quanto tempo eu fiz uma nova ressonância, e aí depois em apareceu fevereiro. fevereiro, né? Foi. E eu tenho as imagens. O antes e depois das sem bonitinhas. nenhuma compressão. Uau. Sem nenhuma. Aí essa mulher foi. Celso Portioli. Foi na Luciana Gimenez. Me lembro. Ela ia tirar Foi te colo. arrastando? Ela ia eu levava a tirar colo. Isso é muito gratificante, né? Mas não era para ela cuidar de mim. Era Sim. para eu mostrar, né? É o que eu tô falando. Há profissionais e profissionais, né? Então, o que eu quero mostrar para o público que está nos assistindo é isso, né? Quando você pega um profissional, independente do valor dele na questão assim, mas deve ser caríssimo, não sei. Não é questão do valor financeiro, sabe? O valor é a questão do profissional que faz com amor, sabe? Que quer, por exemplo, eu vejo na Márcia que ela quer colocar as pessoas de pé, ela quer ver resultado, né? Enquanto ela não trata aquela pessoa 100% ali, que deixa a pessoa, assim, de boa, né? Em pé já, restabelecida, enfim, né? Ela não para, ela não descansa. Você sabe, né? quando eu soube que ela melhorou? Quando ela pulou na cama elástica. Ela foi levar o filho dela num aniversário. Me Era deu o aqui, ó, me aniversário dele. arrepiei. E tinha Era orientação daquele da jump. físio de pular na cama Não. elástica? Paciente rebelde. Mano. Mas Mandei eu falei mensagem para ela a pra ela. verdade. Eu falei, não, só foi um videozinho Não, pra você não gente tem postar ideia. nas redes sociais. Mas não falei, era né, só cama dei uma- elástica, era aquele... É o jump, aquelas chão. brincadeiras Que a gente leva é. nos, né, que tem, você leva as crianças, tem um monte de trampolim, de ar. Lá mesmo no Celso Portioli, no Passo Ah, foi, Repassa, tinha lá um negócio de pular ali, né? Que tinha que pular, Mas você ali cai no você buraco, tava não com cai. medo ainda, né? Eu tinha uma certa... Então a fisioterapeuta deixou você fazer esse Não movimento. deixei, não. Não Ela, deixou. ela foi por conta Ela própria. pega no pé, mas até hoje, então... Hoje eu uso... Vai fazer hoje 4 anos. Hoje ela põe uma tornozeleira eletrônica em mim. E hoje, Ale, como é que você tá hoje? O que Hoje você eu faz tô de atividade bem, não física? tive mais problemas, não tive mais crises, né? Estou super bem, continuo. Agora a gente até que deu uma maneirada, porque na realidade Marcelena é uma só, né? A gente precisava de uns clones dela, porque agora eu deixo ela cuidar dos meus tesouros, Por isso meus que eu dois uso tornozeleira atletas. eletrônica. Seus dois meninos? Porque um joga basquete e o outro joga futebol. Então, quem cuida dos meninos? Marcinho. O meu filho, o mais velho, o Henrico, ele estava na Califórnia jogando basquete. Ele veio com uma lesão de tendão, né? Lesão de ligamento Ligamento. colateral. Tá lá, né? Tá sendo cuidado. E o outro também, o Stefano, que joga futebol, que é o de 13 anos. Mas esse aí é terrível, hein? A gente tem que conversar depois sobre ele. E ele ama. Eles amam. Ele né, joga a Márcia, futebol gente? descalço. Moleque, né? É. Então, assim, e ela pega no pé mesmo. Olha, e as sessões, né, entre os três ali, tudo bem, tem a parte séria, né, que ela faz, todo o trabalho, mas é uma brincadeira, é uma tiração de sarro, né? Tanto que eu ia trazê-los aqui, na hora que ela entrou no meu carro, ela falou, cadê eles? Eles não vão. Sabe? Ela já ficou toda triste. Ia tomar bronca no programa, hein?
Mas a Alê, você faz ainda físio? Ou Eu faço algumas Faz. coisas sim, né? Eu me Ela cuido tem que ainda. voltar. Ah, e agora a gente faz agora o controle de fortalecimento, que a gente tem que voltar. A gente faz a hipertrofia agora. E eu faço academia, né? Hoje eu faço musculação. é vida normal para Sim, esporte, é na isso? medida do possível, sim, né? Mas eu aprendi a controlar essa questão de fortalecimento, ainda mais da parte pélvica, né? Estabilização de core. Hoje ela tem muita consciência corporal. Da questão da postura, a questão dos meus sapatos, né? Porque você sabe, né? Um tal de salto. Eu falo, gente, salto para mim tem que ser de um tamanho tal. O bloco, né? Não vem com salto fino, agulha, nada disso, né? Tênis, não pode ser retão, tem que ter uma curvatura, é tudo isso, né, Má? Sim, hoje ela tem bastante Tem essa consciência. Quem né? conheceu a dor e quem quase chegou na porta do centro cirúrgico sabe o desafio, né? Isso é muito importante. Saiu da crise, melhorou, aí o controle diário é importante. É ter essa consciência, né, Exato. doutor? O que ela falou da consciência corporal é fundamental. É isso É o jeito mesmo. de sentar, é o jeito de levantar. As pessoas não sabem levantar da cama. Agachar, né? Porque Exatamente. na hora do vamos ver, né? Dentro de casa, você está fazendo as coisas, né? Você está naquele pique, imagina que você vai... Então, agacha de um jeito errado, vira de um jeito errado, dorme do jeito errado. Hoje em dia, eu durmo de lado, sempre com uma almofada, né? Um travesseiro entre as pernas, não consigo. Se eu estou de barriga para cima, sempre uma certa elevação, né? E eu não consigo, virou... Um travesseiro de látex. Você engraçado. Virou mania, Hábito, né? hábito, Exato. né? Eu fui no aniversário do Teté e ela tava com uma postura. Aí depois ela chegou na clínica e falou: eu tive dor. Eu falei, eu ia chamar a sua atenção. Porque ela tava. Eu já estava começando a virar. O que é a torre? É engraçado que quando Torre ela de Pisa. começa Torre de Pisa. a sentir Eu começo a dor, virar Ela torre de entorta. Pisa. eu começo a ver a postura dela. Eu começo a entortar, né? E nesse dia, como eu não parei, né? Então anda para cá, anda para lá, anda para cá, né? Eu não parei. E aí você vai perdendo essa consciência de tipo, né? Deixa Ela perde. né? E aí ela começou, você está entortando. Eu tive uma pequena dor, tal. Depois, no dia seguinte, eu fui lá. Mas, assim, né? Eu tenho essa consciência hoje, por exemplo, de você estar dirigindo e contraindo, né? Porque os sempre- estabilizadores, só tem para que você ter. entender, Tô nós até concentrando na mulheres, minha aqui. Senão a gente já começa, né? nós mulheres, nós temos nós temos músculos melhores que os homens. Então, nós temos que usar. Como assim nós temos músculos melhores que os Nós homens? temos o nosso períneo diferente dos homens. Então, o nosso Por causa períneo... de gerar uma outra vida, será? Não, De gravidez, essas não, coisas? é nada a diferente. ver. A nossa anatomia é diferente dos homens. Então, o nosso períneo, ele é um músculo que estabiliza. Então, nós temos que usar nós temos que usar nosso assoalho pélvico de uma maneira positiva para a nossa coluna. Então, hoje, nós temos que abordar isso, porque muitas mulheres, às vezes, né, a gente fala de tabu, hoje a fisioterapia pélvica íntima, ela vem para fortalecer a coluna, para trazer esse lado positivo para a nossa coluna. Então, os músculos de períneo, os músculos de assoalho pélvico, ela estabiliza. Então, é como se ele fosse o nosso elevador. Então, ele faz com que nossa coluna ela tivesse segmento. estável. Ela faz um crescimento axial, ela aumenta, diminui essa... Quando a gente desaba sobre o aquela cóccix, coisa, entendeu? né? Então, quando você, prende a musculatura lá de baixo, é como se você tivesse um up. Olha. Diferente da anatomia dos homens. O períneo do homem é diferente do períneo da mulher. Então, nós temos um lado positivo Uma que os homens não vantagem. têm. A Sil Esteves, outro episódio nosso, ela tá grávida. E a Sil Esteves comentou muito a respeito, que ela é uma atriz, então ela tem aquela escola de teatro. Sim, eu né? já passei por isso. Exato. De- Então, É o crescimento esse axial.
Esse assoalho pélvico, ele faz parte desse componente do core, né? Essa palavra. Sim. O core, ele é como se fosse um quadradinho, e ele vai blindar a nossa coluna. Então, a gente tem a musculatura anterior, a musculatura do abdômen, a gente tem a musculatura posterior, assoalho pélvico e o diafragma. Então, é isso que a físio trabalha. E quando a gente assume uma postura inadequada, no momento antálgico ou postural, isso é o que vai dar trabalho para o físio depois. Então, é muito comum, paciente que está sofrendo, começa a fazer encurtamento, assumir uma atitude antálgica, a gente opera, melhora a dor, resolve aquele problema, só que ele chega assim, já aconteceu casos que eu operei uma menina jovem e ela demorou a autorização, toda aquela burocracia em relação à cirurgia, e ela começou a inclinar. Ela voltou no pós-operatório tortinha. Doutor, isso aqui. Aí, deixa eu ver, faz um raio-x, deixa eu ver essa coisa dinâmica. Foi fazer fisioterapia, de pouquinho em pouquinho foi alongando, e assumiu uma postura ereta. Eu tinha um desvio assim, você olhava para o meu quadril, era nítido, era assim, você batia o olho e você falava, nossa, totalmente torta. Nosso corpo é uma engrenagem, né? Se um dentinho... E eu ficava assim, eu falava, gente, como pode acontecer isso, né? Mas nesse momento das hérnias, né? Sim, de você ficar totalmente torta, o quadril ficar assim, uma coisa absurda. E ó, a mulher não tem tem mais outra qualidade que nós homens não temos. O homem... São várias, né? Sociedade masculina que me perdoe. Você tá? O homem saindo da crise, a grande maioria abandona tratamento. E só vai lembrar do físio, do seu médico, quando na volta próxima. a ter crise. Tem um problema. Hoje passou um paciente comigo no consultório. Ah, tudo bem? Ih, doutor, não tô bem não. Última consulta 1 ano atrás. E bravo, falando assim, mas e essa minha dor não vai melhorar? Falei, você quer que eu seja real com o senhor? Fale a verdade ou não? O senhor precisa fazer um segmento. A dor é algo que a gente precisa construir um tratamento. Então, o tratamento não consiste em uma bala de prata, um remédio único. É a somatória de coisas, né? E nós, homens, só nos preocupamos em tratar quando a gente está na vigência do problema. E mesmo porque, né, doutor, eu posso estar falando besteira aí você me corrige também. Mas, por exemplo, eu com 3 hérnias de disco, elas estão ali, Exato. né? Então, eu não me livrei delas. É. Então, eu tenho que sempre estar me cuidando para que eu não tenha mais... Tá amarrado em nome de Jesus, né? Amém. Novamente a crise que eu crise, tive, a dor que eu tive. E o que o doutor está falando é bem isso, porque eu tenho 2 meninos e assim, começou a melhorar. Não preciso ir mais lá na tia Márcia, já tô melhor, já tô sem dor, tô não sei o quê. Você entendeu? É assim, é bem isso mesmo. Desde pequeno, desde novos, né? Esclarecendo essa história do disco, né? O disco, a doença da coluna é uma doença degenerativa. Então, quem está em casa e lê na sua ressonância, doença degenerativa do disco. O que é essa palavra? Quer dizer envelhecimento. Eu brinco que degenerativo é cabelo. Meu cabelo era pretinho e agora está começando a ficar branco. Está degenerando meu cabelo. O disco, ele foi perdendo a capacidade de ser um bom amortecedor e, infelizmente, ele não volta a ser aquele disco bonito, hidratado, alto. Sim. E por isso que envolve aquele babalu bonito, aquele babalu, né? Que a gente vai abandonar ele. Então, o que aconteceu foi, houve a extrusão, ela teve a sua reabsorção, mas o disco, ele continua. Então, o cuidado é contínuo. É isso mesmo. Então, assim, fisioterapia para o resto da vida, sim, no ponto de vista de fortalecimento. Sim. E aí a gente vai aprender fazer fisioterapia dentro do carro dirigindo. É isso aí. É lembrar, pronto, você já contrai, né? Em todo momento, enquanto eu estou fazendo exercícios físicos, né? Eu faço com um personal trainer agora, né? O Leonardo. E assim, ele sempre também, junto com a Márcia, né? Ele sabe quais são minhas questões. A Márcia, então tem esse bem bolado, sabe? Essa questão de um respeitar a área do outro, né? Que eu acho que isso é importantíssimo também, né? Cada um na sua área. Mas é um cuidado junto, Exatamente. Cada um no seu quadrado, mas porém, né? Tendo essa união onde só vem acrescentar benefícios da parte de fisioterapia e da parte da atividade física, né? Então, eu falo que hoje eu sou uma nova mulher em relação a essa minha consciência postural, né? Os meninos.
Daqui a pouco eles estão assim, eu falo, gente, pelo amor de Deus. Na época da aula online, eu tirava foto e mandava para Márcia. Eu falava, olha isso, seus queridinhos, olha isso eu na falo, cadeira. então não precisa vir mais, já tá bem. Já tá sentando assim. Mas é isso, eu falo que a Márcia, ela foi um anjo que Deus colocou para mim aqui na Terra, para cuidar de mim. Eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso aqui nesse momento, mas teve um momento que, né, por eu ser artista, e principalmente hoje em dia, né, doutor, redes sociais, porque quando eu comecei lá atrás, faz pouco tempo atrás, na TV... Ano passado. Né, o ano passado, em 1989, nós não tínhamos redes sociais, né? Então, agora, tudo é essa questão de divulgar, de falar, enfim, né? Tem essa troca, né? E você falar de uma coisa boa, de apresentar tal. E aí eu cheguei um dia para ela e falei, Marcinha, eu não tenho, você vai me desculpar, mas eu não tenho condições de te divulgar, eu não consigo fazer nada, né? Eu estava ali por estar, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia qual era o propósito do Senhor comigo, né? Eu estava brava, eu como filha, eu estava brava com meu pai, né, com Deus, eu tive altos DRs com ele, sabe? De entender o porquê que estava acontecendo e para quê, na realidade, não o porquê, mas para quê aquilo tudo que estava acontecendo na minha vida. E aí eu cheguei para ela e falei, Má, eu não tenho condições de te divulgar, né? Porque ela não, em momento algum ela falou em dinheiro, né? Olha, vai custar tanto isso. E aí eu lembro, ela falou assim, e quem disse que eu quero de sua divulgação agora? Eu falei, eu quero cuidar de você, né? Eu quero te colocar de pé. E foi. Que lindo. E é isso. E hoje a gente tem essa construção porque essa mulher, ela me ensina, porque ela é muito guerreira. Ela é mãe, pai solo, entendeu? Então, tudo que a gente faz é por assim, ela me ensina muita coisa, porque eu acho que a gente está aqui, é aquilo que a gente falou no início, né? Hoje é mais do que paciente, né? Fisioterapeuta, é uma amizade, é amiga, é assim... Eu falo que eu sou apaixonada pela Márcia, né? E eu quero sempre o melhor. E quando a gente tem algo, né, doutora, assim, que faz bem pra gente... eu sou o tipo da pessoa assim, que quando faz bem para mim, eu quero falar para todo mundo que fez bem para mim. Né? E é o que eu falo, eu gostaria muito de ter, né? Por exemplo, de que fizessem isso comigo. Então, como a gente deseja fazer, né, para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. É verdade. Então, eu sempre busco isso. E é isso que eu busco na nossa profissão. Então, a gente sempre sai de casa. Eu falo que o que me deixa muito feliz, quando eu deito no travesseiro, eu falei, eu cumpri minha missão hoje. Eu dei para as pessoas o que o meu conhecimento me trouxe, né? Então, assim, é uma busca incessante, né? O melhor de mim, né? Sempre dá. E ela sempre está antenada. Ai, porque apareceu isso agora, um protocolo assim, assado, que eu vou começar a fazer, que eu vou... É assim, ela faz, ela acontece, né? E ela está falando de mim, mas ela também é uma mulher guerreira, batalhadora, uma super profissional, uma super mãe, uma super amiga... Né? Ela cuida dos meus filhos, sabe? Ela ama meus filhos. Não tem preço, né? O defeito dela é não ter um consultório em São Paulo. Pois é. Ó, já. Tô tendo propostas. No último programa, ela saiu tarde da gravação e foi atender uma pessoa. Tô tendo propostas. Ó. Tô tendo propostas. Já tô aqui Tá no valorizando jardim. o passe. Aceite. Nosso serviço, Alessandra, nós temos residentes. A gente tem formação de cirurgiões de coluna. Sim. E quando eu tenho a oportunidade de falar para eles assim, quando você for indicar, quando você for encostar, pensa que você está encostando em alguém da sua família. A sua mãe, sua esposa, seus filhos. Você não erra. Daqueles que você ama, né? Exato. Então, se você faz com o que você gostaria que fizesse contigo, na maioria das vezes, assim, o resultado é muito bom. Então, dentro de uma vida de cirurgiões, nós temos complicações. Então, assim, os procedimentos, a idade, as outras comorbidades, mas se você fizer com amor e como se fosse alguém próximo, o resultado é muito, muito bom, né? É isso mesmo. Mas o que me deixou feliz foi assim, porque ela tá falando de mim,
que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e na verdade não foi ela que fez. Ela Eu acreditou. acho que foram as duas. Ela Essa acreditou, dupla aí. ela que eu foi. acreditei, porque também, assim, né? Eu falei, não, eu vou acreditar, porque eu não quero operar. Porque se Né? o paciente então, também minha única não saída, ajuda, né? Essa frase é fundamental. É assim, precisa ter um sinergismo, né? O paciente e o físico. Eu confiei. Exato. porque eu se você confiar. não tivesse permitido, eu não teria conseguido. Exato. E a Você confiança é a mesma confiança do paciente que está indo para o centro cirúrgico. Exato. O paciente que vai para o centro cirúrgico, ele está entregando o seu corpo para uma Exatamente. pessoa onde vai manipular. Então, a confiança da física deve ser a mesma. E eu falo isso, e já falei em outros programas e vou continuar falando. Um ortopedista sem um fisioterapeuta não é ninguém. Ninguém. Eu trabalho com uma fisiatra, doutora Patrícia, que eu, pós-operatório, eu mando meus pacientes para ela. Ela faz uma avaliação complementar perfeita, ela reabilita esse meu paciente. Então, assim, é importantíssimo a gente trabalhar em conjunto. Exato. Porque eu falo que o sucesso da cirurgia, ele é baseado no fisioterapeuta. Sim. Porque se o fisioterapeuta não sabe fazer o trabalho dele, a cirurgia não sai perfeita. E se o paciente não trabalha essas orientações, também não sai. Então, tem que estar muito alinhado os três ali. Alinhado, Sim. é isso mesmo. Teve uma palavra que você comentou que eu queria voltar. Você perdeu 16 quilos no momento do ar. Mais ou menos um mês do Covid, né? E a gente falou um pouquinho antes, nos bastidores, sobre a palavra sarcopenia, né? Uhum. Como é importante a massa muscular, né? Então, Marcinha, conta pra gente o que o músculo tem que ser cuidado, tem que ser protegido. O que você faz com o paciente para fortalecer? Então, assim, a gente tem, nessa época do Covid, eu tive muitos problemas, né? Porque o músculo, ele chega pra gente subnutrido, né? Então, o paciente, ele tá numa subnutrição. Eu tenho que ter uma parte também da parte também da alimentação, né? O músculo, ele precisa, né? O paciente também tem que ter uma noção do que ele está comendo. Não adianta eu colocar o paciente ali para fazer uma musculação, para fazer um trabalho de hipertrofia, se ele não tem o combustível, que é a proteína. Porque sem proteína, o músculo, ele começa a tirar de onde ele não tem. Então, isso o paciente também tem que ter essa consciência, né? E a gente fazendo esse trabalho de hipertrofia, trabalhar... hoje nós temos aparelhos que fazem isso dentro da fisioterapia, quando o paciente não tem força para fazer, porque o gasto energético é grande. Então, se o paciente não tem essa energia que o músculo vai gastar, então eu tenho aparelhos que vão trabalhar isso. Então, eu consigo trabalhar de uma maneira... sem ele, anaeróbico, né? Sem ele gastar essa energia. Sem muito esforço Sem dele? muito esforço. Então, eu tenho correntes elétricas, eu tenho aparelhos que fazem isso, que é uma corrente de eletroestimulação, que a corrente fez, que eu consigo trabalhar força sem ele gastar. Sem o gasto, que legal. Então a gente faz ele nutre o músculo, né? O paciente é nutrido com ou um nutrólogo ou uma nutricionista. Uhum. Então, ele tem essa condição de me trazer força. Então, agora, por exemplo, eu estou fazendo uma paciente que sofreu um transplante de fígado. A gente sofre essas também. E ela está na clínica. Então, eu estou fazendo essa reabilitação nela. Com esse equipamento. Não tem nada de músculo. Como a Alessandra chegou para mim. Uma flacidez assim, absurda. Definhada. Uma flacidez que o músculo Definhada. não tem força para ficar em pé. Nossa, eu tava assim, né? Um ser só a cabeça andando e torta. E até teve uma pessoa, em seguida eu comecei a trabalhar na Rede TV, hoje eu tô na Band, mas teve uma pessoa que virou e falou, nossa, você tá tão magrinha. Eu falei, doente, sabe? Eu não te vi, sabe? Ai, desculpa, não sei o quê. Quer dizer, eu emagreci por doença, né?
E aí, o que a Márcia estava falando, né, doutor, e a Gi também, né, que faz parte desse meio, essa questão, né, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, a questão da magreza, né, das pessoas quererem emagrecer a qualquer custo, e não percebe que está perdendo a massa muscular, né, e não a estrutura, gordura, né? É. E que isso vai trazer não somente a flacidez, que pra gente é feio, né, esteticamente falando, mas pior que isso, uma doença, uma falta de saúde, né? Porque o músculo é tudo, né? E quando a gente fala de músculo, não é ficar bombado, nada disso. É o músculo, a massa muscular que a gente precisa, que a gente tem necessidade para estar de pé, para a gente estar Sustentar bem, a coluna, né? né? De sustentação, de saúde, né? Porque uma reabilitação completa, ela precisa desse fortalecimento. Não adianta o paciente sair da crise, ele não está curado. Ele não está bem. Então, você tem que passar, você tem que fazer um trabalho de fortalecimento para dar estrutura para esse paciente ter uma vida, uma atividade de vida diária normal. Senão, ele vai voltar a ter crise. Esse assunto é de saúde pública. É. Então, assim, os vozinhos que estão em casa, as quedas, as fraturas, as coisas que vão complicando no voo, é exatamente isso. É a perda da massa muscular. Isso. Existe um teste, que é um teste super simples, que é pedir para o vô levantar da cadeira, dar uma volta num cone que fica a 3 metros e voltar para a cadeira. E você vai cronometrar esse tempo de marcha. É um teste tão simples. Isso fala muito sobre expectativa de vida. Tá. Quanto mais fácil o vozinho conseguir fazer isso, quer dizer, ele tem maior probabilidade de uma sobrevida maior. Então, assim, a locomoção é fundamental, a autonomia. E isso a gente tem que construir durante a vida. A massa muscular é igual com a qualidade óssea. Eu tenho osteoporose. Osteoporose é alguma coisa que já começou lá atrás. Né? Então, De uma hora para outra. Exatamente. Então, cuidar da sua massa muscular é fundamental. E hoje nós não cuidamos. Hoje nós temos uma vida cada vez mais sedentária. Sim. É o celular que pede a comida e o morador não quer nem descer no prédio. Exato. Ele quer que o entregador... E quantas vezes a gente vê brigas na rede social, coitado, dessas pessoas que estão trabalhando. Tudo, né, doutor? É o carro que agora o vidro é elétrico, que antes a gente ficava na maçaneta. controle, O controle, que na nossa época, né? Eu acho que é da sua também, Sim. não sei, né? Mas que você tinha que levantar do sofá para trocar no Exato. seletor. né? Eu ficava em pé para colocar a Alessandra. Eu tenho uma frase. São pequenas coisas, mas que faz muita diferença, Exato. né? No dia a dia, né? Sim. Num todo. É porque é um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, faz um pocão, né? A frase da minha clínica é: o movimento cura. É essa frase que eu tenho toda lá na fisioterapia: movimento cura. Que a fisioterapia, antigamente, o paciente chega na clínica e ele quer ficar deitado com o choquinho, né? Eu quero o choquinho. Nada que é passivo é bom. Pois Então, é. assim, se você quer construir, precisa envolver esforço, precisa envolver, né? Sem dor, sem vitória. Então, é mais ou menos isso. É isso. Precisa sair da inércia. E a qualidade de vida, a atividade física é isso, né? É a regularidade. E daqui a pouco vira hábito. É constância, né? Porque Constância. assim, eu sempre fui da turma do... Ai, não gosto. Ai, se você pegar meu histórico de academia, acho que dá 3 anos, e olha que eu tenho quase 50. É mesmo? Né? Então, eu nunca gostei, nunca... E hoje eu vejo a necessidade, eu tô tentando, às vezes eu vou no ódio, ela né? tá até com... Olha aqui o braço dela. Olha Ó, Agora eu fico até de braço pra fora, essa que eu não fazia. Eu tava olhando aqui, eu sou super tá. Você entendeu? Então é o que eu falo, né? O personal trainer lá, o Leonardo Fidalgo, eu falo, eu venho no ódio. Ele falou, pode vir no ódio, mas vem. mas vem. Agora há pouquinho já mandou. Amanhã tudo certo, 7h30 da manhã. Tudo ok, ok. E depois que termina o treino, não é uma sensação gostosa? É gostoso. E eu tô aprendendo a gostar. E aí que vem essa questão, doutor,
de assim, falar, poxa vida, se eu tivesse começado antes. E não é para ficar marumbado, né? Essa questão de ficar, né, musculoso, mas de você ter atividade física dentro do seu dia a dia como uma coisa normal, um hábito, como escovar os dentes. Parece uma coisa tão chata, falar, como se fosse escovar os dentes, como comer e tal, mas né? E eu falei isso até para uma menina lá na academia, eu falei, isso mesmo, você é nova, se cuida, porque a mãe dela se cuida. Ela falou, eu tô vindo por causa da minha mãe. Eu falei, mas venha porque você vai ver como vai ser bom no futuro. É a questão de pensar no futuro, da sua longevidade. Exato. Né? Não é só questão de estética, mas como você vai ser daqui 30 anos, né? 20 anos, né? Eu falo se Jesus não voltar, então você não sabe, né? Então você ter qualidade de vida, isso eu me arrependo, sabe? Eu falei, poxa vida, eu podia lá atrás ter, mas como não dá para voltar, então agora é a hora. Então isso. vamos com vontade, vamos sem vontade, vamos mas vamos. Só vamos. Só vamos. Mas isso é importantíssimo, porque assim, o passado a gente não consegue mexer. Sim, de jeito Mexer nenhum. no passado é depressão. Mexer com o futuro é ansiedade. Ansiedade. O que resta é Descansa pra no gente. Senhor, Exato. Hoje o que a gente tem que fazer é o presente. Presente. E dar o primeiro passo. Só terminando esse raciocínio, as pessoas procuram medidas para perda de massa. Às vezes vão para uma cirurgia bariátrica. A cirurgia tem excelentes indicações quando passar com um profissional e indicado. Só que fazer bariátrica e não fazer atividade física é um absurdo. E não adianta, porque a mudança tem que estar na cabeça. Exato. E o paciente, às vezes, eliminou 50 quilos. Ele tem mais dor hoje do que tinha antes, porque ele perdeu massa muscular. Quem segura nosso esqueleto, quem estrutura nosso corpo é a musculatura. É verdade. Falam que tem que fazer, antes de se submeter a essa cirurgia, tem que haver um tratamento 1 ano antes. Exato. Né? Psicológico e físico. Né? Exato. Então é tudo. Mas é isso. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus de ter colocado Marcinha na minha vida e eu não largo. Eu compartilho, mas não largo. Ela é prisioneira. E é isso aí. E é uma disputa Então, grande, hein? Porque tem várias pessoas de peso aí puxando ela, hein? É bom, prisioneira. mas eu fico feliz, né? Porque ela está tendo o reconhecimento Ela merece, né? merecido dela, né? Então é isso. Eu acho que é importante a gente se cuidar, não deixar para depois, né? Sempre há tempo de se cuidar e ter essa consciência, né? Que é a nossa estrutura, né? A coluna é a nossa estrutura. Eu fico pensando, né? São os pés que nos apoiam, o joelho, o tornozelo, é tudo, né? Tudo encaixadinho. Isso é porque as coisas importante estão você ter perfeitas. falado, porque quando eu comecei a reabilitar a Alessandra, eu falava para ela, nós vamos começar a sua reabilitação do seu pé. Primeiro eu vou corrigir a sua pisada, depois a gente vai meu começar... pé é chato, mas eu sou legal. Já falo isso. Balancear. É chato, falava. mas eu sou legal. Porque nós temos os nossos ângulos de tensionamento ali. A gravidade, ela está o tempo todo atuando no nosso corpo. Então, nós temos essa força invisível que está ali. Então, o paciente que tem dor, ele tem toda essa ação de força que nós também temos que mensurar, nós profissionais. Então, nós temos que fazer essas correções, pé, tornozelo, quadril, porque a coluna ela está ali num segmento que temos que estruturar. Membros superiores. E eu falava para ela, não é sua coluna que vamos reabilitar, é você, Alessandra, como um todo. Toda. É a nossa coluna. É a nossa coluna. É a nossa coluna. Entendeu? Só que a nossa coluna, ela tá inserida num todo. Então, o todo ali tem que estar, né? Porque hoje, por que muitos fisioterapeutas não têm sucesso? Porque eles olham segmentado, eles olham, né, o problema ali, específico. só aquele, né? Eles não olham o problema como um todo, né? Agora eu estou vou começar uma loucura de uma pós-graduação em fáscias, porque as fáscias, elas estão colocando ali 80% do nosso tecido conjuntivo, onde as doenças elas estão mais inseridas, que são colocadas, né, mais superficialmente.
Então, o paciente que tem dor, a gente também tem que ter esse olhar para as doenças das fáscias. Que foi isso que fez você achar a Alessandra, porque era Foi. seu filho fazendo massagem. É. Ele estava fazendo uma liberação miofascial. Então, só Olha que- o ciclo se fechando. E Só que ela, as ela fáscias- ensinou o Henrico também, Sim, né? Você só que lembra? essas fáscias não são relacionadas à massagem. Essas fáscias, elas estão relacionadas às dores viscerais, que a gente não para pensar nisso, porque elas estão inseridas bem profundamente onde as vértebras elas estão. Então, tem muitas doenças inseridas de coluna que a gente vai estar ali apresentando futuramente para vocês cirurgiões de uma maneira muito positiva. Tá bom para você, doutor? Sensacional, sensacional. Eu acho que a mensagem do programa de hoje, Gi, é mostrar que a coluna ela afeta todo mundo. A dona de casa que está em casa, Exato. a celebridade que está ali trabalhando. Então, é importante a gente se cuidar. A prevenção é o melhor tratamento que Exato. existe. Então, não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Se a dor chegar, não se desesperar. Então, assim, nem tudo é cirúrgico. As cirurgias, graças a Deus, é uma exceção. Então, um paciente, quando tem uma hérnia, mais de 60% vão ter uma melhora. Então, quem está em casa e que está passando por isso, respire, não vamos tomar nenhuma decisão precipitada e procure a ajuda de um profissional. Então, vá atrás do seu problema, porque às vezes o que era simples pode se transformar em algo grave. E uma vez melhorado, vamos fazer a manutenção disso, Exatamente. que é o fundamental. Que é o principal de tudo, né? Eu E, acho. gente, ter saúde é muito bom, né? Graças a Deus, né? Você vive, é lógico, você vive melhor, você vive mais feliz, Maravilhoso. né? É assim, eu vejo o meu antes e o meu agora, né? Eu não quero saber, aliás, eu tento esquecer, né? De tudo que eu passei e eu viver o agora, né? Como o doutor falou, passado é depressão, né? Futuro é ansiedade. Então, é o agora, entregar. E o resto a gente entrega para o Senhor. É isso aí, consagro ao Senhor todos os dias a minha vida, né? E vamos que vamos. E a gente faz nossa parte procurando profissionais de ponta, procurando... E é o que eu sempre falo, né? A questão de dinheiro, gente, né? Porque quando a gente fala, né, doutor, porque aquele profissional é expert, é bam, não, deve ser caríssimo, deve ser... Não é sempre assim, né? Eu penso assim, não é assim, né? A gente vê muitos profissionais maravilhosos dentro da área de saúde trabalhando no SUS, trabalhando em redes públicas, e eu conheço, né? Que fazem o trabalho por amor, que se dedicam, né? Então, não é bem assim, a gente não pode generalizar, né? Pronto. Marcinha, obrigado por tudo. Eu que Obrigado. agradeço. Próxima vez ela traz Ivete Sangalo para falar. A lista é grande. Aí vai falar sobre... Porque ela faz essa parte estética também, não só saúde. Por isso que ela fica louca assim. Eu falo, minha filha, o que você faz? O que você faz da 12h às 6h? Vai trabalhar também. Vai trabalhar. Eu faço. Ale, obrigado pela participação, por agradeço, compartilhar seus doutor. momentos. Eu que agradeço, né, o convite de vocês para estar aqui hoje com essa pessoa maravilhosa que é a Márcia Helena. E que é a Marcinha, né? A gente não fala Márcia Helena Oliveira, né? Mas a Marcinha, que é uma história de vida, né? É o que aconteceu comigo. E, enfim, e é muito bom a gente compartilhar, né, a nossa história, né, quando se tem o sucesso, né, quando tudo acaba Coisas boas. Tem de bom ânimo. transcorrendo Eu do venci. bem, né? Eu venci, né? Mas eu trabalho. Abafa a casa. Ainda dou trabalho. Deu trabalho. Mas é isso aí. Gi, obrigado. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Gi, de Obrigada. novo. Obrigada mesmo, de coração. Foi Pesso- massa. Pessoal, quem assistiu, quem conheceu um pouquinho a história, viu que as doenças não estão relacionadas só com você. As pessoas do seu lado também, às vezes, estão passando por essa aflição. Não desanime, procure ajuda. A medicina está aí para ajudar, a físio está aqui para colaborar. Então, a somatória do resultado é a presença de cada profissional cuidando de você.
Nossa Coluna Podcast tem um prazer, assim, uma satisfação muito grande ter abordado esse assunto. E bora pro próximo programa, Gi? Vamos? É isso aí. Pessoal, compartilhe, curte e divulgue o nosso trabalho. Muito obrigado.